Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio. O telefone e o e-mail está aí para você interagir com a gente, está aí na sua tela. E você pode assistir a nossa programação pela internet, no www.tvcomunitaria.rio. Hoje nós trazemos mais uma vez, e temos o prazer aqui de bater um papo com o Marcos Simas, que é escritor e professor de roteiro de cinema. Eu já entrevistei o Marcos Simas aqui e ele vem recentemente, chegou aí há pouco tempo, de uma viagem de estudos na Europa, em particular em Portugal. Então a gente queria bater um papo. Ele também está lançando um livro, nós vamos também falar sobre o livro dele e o que ele sentiu lá do velho continente. Primeiro, obrigado. Além de tudo, o Marcos foi eleito também aqui na nossa eleição aqui da TV Comunitária. Ele vai interagir ainda mais com a gente aqui na nova direção da TV Comunitária. Marcos, obrigado aí pela sua presença. E vamos começar dizendo assim, o que você foi fazer em Portugal, rapaz, na Europa? Você foi fazer curso? Não, vou te dizer tudo isso, mas primeiro queria agradecer, estar aqui mais uma vez, que é um grande prazer conversar com você, estar convivendo aqui com a TV. Eu soube que o pessoal aí que te conhece, seus apoiadores, etc. também gostaram da sua última entrevista aqui. Pô, adoraram, foi um sucesso terrível, quer dizer, mudou o patamar da minha profissão de escritor. Na verdade, foi uma ótima repercussão e tudo mais. E prazer também fazer parte da diretoria, lutar por essa TV, que, né, com tantos anos de luta, de resistência e tudo mais, muito legal, muito bom. Bom, a pergunta é sobre o que eu fui fazer em Portugal. Portugal tem uma coisa muito interessante, quer dizer, a Europa como um todo tem uma coisa muito interessante, de que é oferecimento de bolsas para intelectuais, profissionais que queiram se fazer alguma coisa lá, né? Produzir alguma coisa. E eu investi, quer dizer, mandei um projeto de um livro que eu estou desenvolvendo, numa história que se passa aqui na Serra Carioca, mais especificamente perto de Friburgo, e fui agraciado com uma bolsa, né, por 3 ou 4 meses, eu poderia ter ficado 4 meses, decidi ficar 3, por questões pessoais, para pesquisar o século XVIII, que a história se passa nos anos 1700, e fiquei lá esses 3 meses pesquisando e foi absolutamente sensacional. Porque você percebe, né, como eles tratam bem, como a Europa em geral trata muito bem o intelectual, aquele que vai buscar o conhecimento. Como as pessoas que trabalham em bibliotecas, museus, arquivos, nos arquivos históricos, como eles te recebem, independente da sua nacionalidade, enfim, né, de conhecer você ou não, como eles te recebem com carinho e com disposição. Eu conto, inclusive, para todo mundo o seguinte, que a diretora da Biblioteca Municipal do Porto, da cidade de Porto, quando ouviu minha história, o que eu estava fazendo lá, deixou a mesa, subiu uma escada, tirou documento, passou uma tarde comigo dialogando, almoçamos juntos. Foi assim, uma aula, né, de cultura, de civilidade e de empenho com essa coisa da história. Muito legal. Então, Marcos, objetivamente, você foi lá fazer uma pesquisa, que você já começou a alinhavar aí, sobre um livro que você está pretendendo escrever. Então, fala sobre isso. Pois é, o livro é o seguinte, existe uma lenda, né, na Serra Carioca, Friburgo, Cantagalo, aquela região ali da Serra, sobre um personagem... E o nome da serra é Carioca mesmo? Não, da Serra do Carioca, ali... Fluminense, então. Fluminense. Você falou Carioca, a gente... no Rio de Janeiro. Aqui é a capital. Verdade. Então, quer dizer, é uma serra no interior... No interior do estado, exatamente. De Friburgo. De Friburgo, exatamente. Serra Fluminense. É porque eu sou Flamengo, então falar Fluminense tem alguma dificuldade. Ah, tá certo. Mas, enfim, tem lá um personagem conhecido como Mão de Luva, que desde o século XVIII, né, que no século XVIII teria vindo para o Rio, degredado de Portugal, era um nobre da freguesia de Santo Tirso, freguesia do Porto, que se envolve lá em alguma coisa, que o livro vai contar, e ele vem degradado para o Rio e aqui vai para o garimpo, vai para as minas, né, em Minas Gerais, para os descobertos, tentar conseguir ouro e pedras preciosas e tudo mais, porque ele quer voltar para Portugal, porque ele está muito apaixonado pela princesa Dona Maria, que logo depois vira a nossa rainha, virá a ser a nossa rainha. E ele viu que não tinha como, vira um bandoleiro, como se chamava, o facinoroso Mão de Luva, e começa a assaltar os carregamentos de ouro que saíam de Minas para Paraty, para serem embarcados para Portugal.
Então, assim, e ele, na verdade, é conhecido como fundador de uma povoação que se desenvolveu e virou Cantagalo. A história do nome da cidade, inclusive, é muito peculiar, porque quando estavam buscando por ele, a milícia, né, naquela época chamava milícia, que era o lado mais ou menos bom, se é que isso existe, que era do governo e tudo mais. A milícia era um sinônimo de polícia. Isso, né? isso. A milícia não é naquela a milícia época, de hoje, que é paramilitar, é uma coisa complicada. Dentro da ilegalidade, isso. Não é isso? Não, de jeito nenhum. E quem chefiava essa milícia era o Alferes, depois foi conhecido como Tiradentes. E estavam no mato procurando o acampamento do Mão de Luva quando alguém ouviu um galo cantar. Ele falou, olha, onde canta um galo tem civilização, porque tem gente morando, porque galo não é um bicho selvagem. Foram lá e realmente descobriram o acampamento e acabaram prendendo o Mão de Luva. Por causa de um galo, por causa do canto do galo. Aí o que aconteceu? Aquela região cresceu e virou Cantagalo. Essa é a origem do nome da cidade. Pelo menos é o folclore, ou é a lenda, essa que é a ideia. E aí você fez um projeto. Isso. Você tem um projeto de fazer um livro sobre esse assunto, sobre essa lenda. Isso. E aí você foi ver as origens lá em Portugal. Porque assim, a história se passa na Serra, né, Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro e em Portugal, em 2 lugares, no Porto, na cidade do Porto e em Lisboa. E acontece exatamente, a história começa exatamente no dia 1º de novembro de 1755, quando tem o terremoto em Lisboa. Aquele terremoto que arrasou com a cidade praticamente. Então eu pesquisei muito sobre terremoto e tal e resolvi ir lá para, enfim, para dar substância à história. Né? Porque é muito diferente você ler sobre ou vir, né, claro, ver vídeos, etc., do que você estar no palco dos acontecimentos. Né? Então fui aos lugares onde caíram as igrejas, conversei com muita gente, muitos historiadores, professores de história, conheci alguns escritores que escreveram sobre, como Domingos do Amaral, que tem um livro maravilhoso chamado Quando Lisboa Tremeu. E foi exatamente esse livro que me motivou a contar essa história, juntar essas histórias. Enfim, foi um período de muito estudo, pesquisei na cidade do Porto, em Lisboa, no arquivo ultramarino, no arquivo militar, tirei de onde eu podia, tirei de tudo ali, puxei muito sobre as questões da barraca real, né, quando teve o terremoto. Então, é importante, veja, eu sei que você não pode contar toda a história, senão, mas você pode dar umas pinceladas em cada lugar que você passou e tal, sobre o próprio conteúdo, porque o pessoal depois vai contribuir para você poder imprimir, escrever esse livro e tal. Agora, uma palhinha ali, outra acolá, de alguma coisa que chama atenção aí para a história seria importante. Então, grosso modo, a história é o seguinte, quer dizer, um resumo rápido da história. Manuel Henriques era um nobre português da cidade de Santo Tirso, uma freguesia de Lisboa, do Porto. Freguesia é um sinônimo de bairro, é isso? Não, é uma espécie de... Aqui tem outro nome, que é quando uma cidade... Lumiar é de São Pedro. Distrito, exatamente, é um distrito. Um bairro um pouco diferente. Às vezes é um pouco mais distante, como lá, fica 20 e tantos minutos de trem. Fica diferente do centro do município. Isso. É uma outra cidadezinha, na verdade, né? Que ainda não está autônoma. Enfim, ele é convidado para uma reunião com a corte, no dia 1º de novembro, vai para lá. Quando chega em Lisboa, acontece o terremoto. A corte saiu de Lisboa e foi para Belém, que é como se sair de Copacabana e ir para o Leblon, mas lá naquela época era muito distante, tinha que ir de carruagem, enfim. Devido ao terremoto? Não, a corte se salvou por isso, porque o castelo caiu. Né, Eu sei, mas então a corte decidiu por outros motivos. Eles iam sempre para lá nas férias. Se fosse um negócio itinerante, ou por causa das férias. Feriados, férias. Tipo o Dom Pedro aqui é para Petrópolis, exatamente. Então eles passavam ali os feriados, as férias e tudo mais. Chega lá, acontece o terremoto e ele e a Maria, a princesa, se conhecem, acontece uma grande paixão. Um frisson aí. Um frisson, é verdade. E a história vai seguindo, enfim, entra no palco o Marquês de Pombal, né, que reconstrói Portugal, tem toda aquela iniciativa muito rápida. E logo depois, uns 3 anos depois,
o rei sofre um atentado. E o Marquês de Pombal acusa a família Távora. E aproveita e coloca o Manuel Henriques no meio da jogada para se livrar logo a Maria, que estava prometida para o tio, Dom José. Acho que sim, Dom José. Tanto nome que... não, Dom José é o pai, estava para Dom Pedro, né, o tio dela, que era o Pedro. Enfim, ele é preso, toda a família Távora é esquartejada no patíbulo que foi construído em Belém, e o Manuel Henriques é deportado para o Brasil. Então acredita-se que foi por determinação da Dona Maria, que foi lá pedir por ele. E ele veio salvou a vida dele e ele veio para o Brasil. Ele foi deportado para o Brasil. E ele veio para o Brasil, obviamente, apaixonado como que estava por ela. Então. Exatamente. Então o objetivo dele era conseguir riqueza para voltar para lá. E aí a história vai contar isso, vai contar essa vinda dele, a vida dele. Quer dizer, começa lá em Lisboa e vem contando toda essa passagem. Você falou que você foi, digamos, ao Porto. Então no Porto você procurou bibliotecas e fez contato com historiadores e tal, para esmiuçar essa... Exatamente. Fui a Santo Tirso, onde seria a origem do Manuel Henriques. Estive lá por 2 dias, pesquisando, conversando com todo mundo. Tem um historiador lá, esqueci o nome agora, mas enfim, que é diretor de um museu de arte contemporânea, de escultura de arte contemporânea. E tudo que você aqui soube através de livros ou através dessa lenda e tal, você conseguiu confirmar? Pois é, isso aí é um segredo, isso é um segredo. Tá. Isso é um segredo, porque existe uma coisa que é muito interessante, que é bom dizer logo, que é o seguinte: existe uma rixa, vamos dizer assim, uma controvérsia entre alguns historiadores e outros historiadores. Alguns acreditam nessa lenda, que é o que eu acho legal. Então existe uma polêmica em torno Existe uma polêmica. Isso é bom, isso dá mais molho aí, né? Exatamente. A outra... Vamos ver em que lado você vai ser. Tem essa vertente romântica e tem a vertente de que o Mão de Luva, na verdade, era um mineiro mesmo, nascido em Minas Gerais, que usava a luva porque tinha uma deformação na mão. Mas, enfim, aí nós vamos... Quer dizer, a minha história vai tomar um rumo, né, vai tomar um partido. E a sua história, quer dizer, obviamente é uma história de ficção, é isso? Isso. Que tem esse fundo histórico. Né? Isso. É um romance histórico. É um romance histórico, mas que você vai criar ali uma coisa, não vai ter uma vinculação absoluta. Não, pois é, tem uma liberdade, né, uma licença. Mas tem muitos personagens, vão ter muitos personagens históricos, verdadeiros. Marquês de Pombal, os reis, a rainha, enfim, toda a corte ali, vários ministros do rei, que eu pude conhecer a história de perto, né, ver onde moravam. Por exemplo, o atentado que o rei sofreu, eu fui lá onde aconteceu o atentado, ainda tem lá um buraco de bala numa parede, 200 e tantos anos depois. É incrível. Agora, então, dá uma palhinha agora sobre... Porque a gente teve aqui o incêndio do Museu Nacional, né? Isso. Como é que eles cuidam lá dessas coisas mais históricas e tal? Você sente uma diferença muito grande ou é mais ou menos no mesmo campo aqui do Brasil? Não, certamente é um problema, né, para todos os governos, porque você manter um museu é uma coisa dispendiosa. Como aconteceu, inclusive, na França. Isso. Você vê a igreja, a catedral, na verdade, né, a Catedral Notre Dame. É uma coisa um pouco complicada. Em Portugal, eu fui muito, na Espanha também, que eu fui pela Galícia, visitei vários castelos e tal. E você percebe que a Espanha, por exemplo, cuida um pouco melhor do seu passado. Portugal tem umas coisas assim muito bem cuidadas, entre aspas, mas com alguns abandonos. E outra coisa que é interessante, mas é o seguinte: a Europa está em obra, né? Tudo está em obra. Por exemplo, eu fui a Santiago de Compostela, não pude entrar na catedral lá porque estava em obra. Foi uma frustração, né? Lisboa, você só vê, tudo que você vai tirar foto, você tem aquelas gruas, tapumes, né? Também Porto, está em obra. Isso é um bom sinal da economia crescendo, etc. E tal. Mas, basicamente, o respeito que eles têm pela história e pelo passado é latente. É evidente. Evidente. Você vê ali, por exemplo, você vai em qualquer lugar que tem uma casa
que morou alguém. Por acaso eu vim subindo agora aqui para ver a TV e vi onde morava o Olavo Bilac. Tem uma plaquinha, mas todas as casas que morou alguém de educação, de cultura, né, qualquer coisa ligada à cultura, arte, música e tal, tem lá uma placa respeitosa dizendo aqui morou fulano de tal, de tanto a tanto, compositor. Né? Eu fiquei numa rua, por exemplo, que é uma homenagem a um músico, né, Gazul, e tem um respeito. Apesar da dificuldade, né, que você percebe nessas manutenções do mobiliário, né, histórico, é muito mais bem cuidado, não tenha dúvida. Principalmente estátuas e monumentos no meio da cidade. É uma coisa incrível. Agora, o Marco está lançando um livro. Ele já foi pesquisar um livro que ele já tem um roteiro aí para ser feito e tal. Mas ele está lançando atualmente um livro chamado Resistência. E eu quero testemunhar aqui que eu já entrei lá no site que ele me falou, da editora, e já dei a minha colaboração. E a colaboração foi adquirindo antecipadamente 2 livros, não sei qual vai ser o valor final do livro, mas eu dei uma contribuição lá que vou receber 2 livros e mais alguns brindes lá, certo? Sobre esse livro aí, Resistência, sobre que assunto? Resistência faz parte de uma trilogia, né, que tem identidade, resistência e confirmação. Isso começou, na verdade, quando eu fui contratado para fazer primeiro tratamento do roteiro sobre a vida da Maria da Penha. Comecei a entrevistar várias mulheres, ouvir várias coisas. Foi o assunto da nossa entrevista. Foi, verdade. E foi assim, fiquei muito, muito impactado com o que eu ouvi, com o que eu li e tudo mais, e transformei um roteirinho que eu tinha para um filme em um romance. Começou, o primeiro foi Identidade. Era bom explicar que Maria da Penha, né, quer dizer, uma lei isso. Que protege e toda a violência contra a mulher, contra a violência, e o nome é oriundo de uma personagem, né, quer dizer, lá do Ceará e tal. Isso. Maria da Penha continua viva, né? Continua, tem um instituto Maria da Penha. Maria da Penha era uma farmacêutica, rapidamente, foi farmacêutica que se casou com um colombiano, um boliviano, mas acho que era colombiano, meu xará, inclusive, Marco Antônio, e aquela paixão e tal, e de repente ele começou a virar uma pessoa muito violenta, muito, e acabou dando um tiro nela que a deixou paralítica. Hoje ela é uma cadeirante e tudo mais. E com essa força de vontade dela, de reverter toda essa situação e tal, ela criou, ela batalhou pela lei Maria da Penha, que foi assinada pelo Lula há uma lei em defesa dos direitos da mulher e contra a violência, e que acabou assumindo o nome dela. Né? Isso, deram o nome da lei a ela, porque ela batalhou muito por isso, ela foi à luta para isso. E essa lei, na verdade, também, ela fala sobre a questão dentro de casa, né, da violência no lar. Né? Doméstica, exatamente. Enfim, aí eu fiquei muito impactado com essa lei, com essa pesquisa que eu estava fazendo para escrever o roteiro, e comecei a desenvolver esse trabalho. Então, na verdade, assim, a história da Aniela, que é uma garota que começa lá no Identidade, uma garota numa fazenda no Mato Grosso, desculpe, e ela é abusada desde os 9 anos de idade pelo patrão, que é filho de um senador da República, depois o patrão vira um deputado, enfim, ela acaba fugindo, vem para a cidade, se prostitui para sobreviver, enfim, vai, e passa a lutar depois contra essa sociedade machista e contra homens, né? A gente sabe, que acham que são os donos da mente, do corpo, da vida das mulheres, né? Então é uma luta, mas, apesar desse teor grave, é um romance policial, um romance gostoso de ler pra caramba, né? Aquela coisa que você não para, né? Você começa a ler e não para e tal. E eu digo isso com muito orgulho, o seguinte: eu acho que eu consegui fazer um filme no papel. É um romance cinematográfico, assim, com aquela agilidade do cinema e tudo. Então, e aí, como é que o pessoal apoia aí? Diga aí. Pois é, se você procurar o site da Liber Editora... Liber. L-I-B-E-R. Isso, Liber Editora. Você vai entrar no site, tem lá a campanha, né? Todo mundo já conhece, esse financiamento virtual, financiamento coletivo. Financiamento coletivo.
E você tem lá várias possibilidades de participação, como o meu querido Moisés aqui já participou, não vai se arrepender. E você pode comprar um livro físico e um e-book, pode comprar 2 livros, pode ganhar também o Identidade, dependendo lá do que vai acontecer e tal. E está indo bem, que nós começamos a campanha até alguns dias, já tem alguns apoiadores e tal. Então é fácil, mas se a gente puder depois botar inclusive na coisa... Não, vai estar aí na tela. Isso, o endereço da campanha. Aí na tela o endereço da editora para você dar a sua colaboração. A gente sabe que escritor tem muita dificuldade, né? Exato, quer dizer, a concentração é muito forte nesse segmento. A questão estrangeira também é forte, porque eles têm um poder de divulgação muito maior. Isso. E nós temos que apoiar escritores brasileiros. A gente acabou de realizar a Flip, né? Isso. Na feira de Paraty e tal, e nós temos que apoiar os escritores brasileiros. Nós temos aqui um escritor e foi até a Portugal para pesquisar um outro livro e está aqui apoiando a TV comunitária, participando, e nós temos que dar o maior apoio. Nós temos queria acrescentar o seguinte: a dificuldade hoje de editar livros no Brasil não é para autores iniciantes, nem para autores consagrados, são para todos os autores. É para todos os autores. Na verdade, o que acontece? O livro estrangeiro ele já vem sucesso, vem como grana, né, muito dinheiro para propaganda. As livrarias não são inocentes, recebem para botar o livro na vitrine e por aí vai. Então hoje, participar de campanhas como essa é uma resistência cultural, é lutar pela identidade brasileira. Isso, como a gente sabe que existe essa luta pelo cinema, né? Cinema, música. Quando ele entra aqui, já você vê no Fantástico, o cara gasta lá 5 minutos no Fantástico, que é um preço enorme, para divulgar um livro, entrevistando os atores, atrizes, etc. Incrível. Agora, Marcos, tudo bem, então nós já contamos aqui o próximo livro dele, que ainda não tem nome, certamente, aquele primeiro lá de... Provavelmente será o Mão de Luva, mas já estou... Mão de Luva ainda não está certo, ele contou aqui a história no início, foi por isso que ele foi a Portugal. Esse período agora ele está fazendo a captação e vendendo, né, o livro que ele está lançando, Resistência, fala da luta das mulheres contra a violência, etc. Isso a gente já fez. Então agora eu queria que vamos falar agora de como que está Portugal. Nós temos aí mais alguns minutos. Ótimo. Como é que foi, quase que você morou em Portugal, 3 meses, 90 dias, né? Como é que é? Conta aí alguma coisa aí, destaca aí para o nosso telespectador. Olha, é a segunda vez que eu vou a Portugal. Eu fui a Portugal em 1989. Portugal estava só há 3 anos na União Europeia. Ainda era um país que se ressentia de uma longa ditadura, apesar de... Salazar, que terminou em 75, mas ainda tinha muita coisa atrasada, né? E reencontrei um país muito mais moderno. É um país que tem hoje um fluxo de turismo impressionante. É impressionante. Eu fiquei, por acaso, numa casa que a rota dos aviões passava em cima. Aí comecei a contar de brincadeira, porque você via toda hora. Em cada 1 hora, eu contava 20 aviões passando, chegando a Lisboa. Então você vê que você via os aviões rodando lá, esperando numa fila. Você anda pela cidade, você vê que a cidade está, como já disse, em obra, né? E obras de melhoramento, muitos eventos culturais, muitos. Todo dia você tem um evento cultural acontecendo em todas as Isso você está falando de Lisboa. Lisboa. Portugal como um todo, eu estive no Porto também. Inclusive coincidiu que tinha lá o final da Copa Europeia de seleções. Então estava uma coisa impressionante, né? Era final, então tinham 4 seleções, Portugal e os outros 3 países, cheio, estava lotado, que o outro jogo era em Guimarães e um no Porto. Portugal jogava no Porto. E, de qualquer maneira, você vai para o interior de Portugal, que era aquela impressão que tinha aquela coisa rural, né, pacata e tal, e mudou tudo. Quer dizer, continua sendo lugares muito agradáveis, muito rurais até mesmo, mas com muito progresso. Santo Tirso, por exemplo, que fica 20 minutos de, como eles dizem lá, de comboio, que é o trem, né? Do Porto, é uma cidade maravilhosa, cidade super bem cuidada,
com uma vivência, assim, com atividades culturais e industriais e muito impressionante. Agora, cuidam muito bem de sítios ecológicos e arqueológicos que eles têm lá, que é uma coisa impressionante. Agora vamos falar um pouquinho da política. Lá o comando atual é um comando progressista de esquerda, né, do Partido Socialista. O Antônio Costa é o primeiro-ministro, que é do Partido Socialista. O presidente é o Marcelo, que eu esqueci o nome agora, o sobrenome, que é se não me engano, PSD. Tem que apurar, não me ocorre agora. Não é do Partido Não, é um cara de direita. Primeiro-ministro. E é muito interessante ver isso, porque há uma convivência muito interessante, né? Não há assim, um conflito de ideologias, discussões e rompimentos, nada disso. Há uma harmonia. Eu fiquei muito ligado por uma questão, até por acaso mesmo, que eu fui num comício, fui registrar um comício do Bloco de Esquerda, que é um partido... né, que o Bloco é um partido ou é uma conjunção de partidos? O Bloco é um partido, mas ele está unido a outros partidos, né, para coisas muito progressistas. Por exemplo, a grande luta deles agora lá é exatamente pela educação e pela saúde. Essa é a grande transformação que eles querem fazer. Assim, eles querem colocar a educação desde do primário, lá que ainda chamam de jardim da infância, até a universidade totalmente gratuito, de uma maneira... Nós estamos aqui fazendo o inverso, né? O Bolsonaro agora está querendo cobrar as universidades. Quer cobrar tudo, quer acabar com tudo, enfim. Então eles estão aplicando lá o Darcy Ribeiro. Estão aplicando o Darcy Ribeiro, exatamente. Foi uma coisa que eu disse até numa reunião. Freire, etc. E aqui eles estão querendo largar isso. Largar isso, matar e jogar uma pá de cal nessa coisa, né? E pela saúde, eu, por exemplo, até para fazer um teste, né, como eu estava lá, tinha um seguro-saúde, fui a um Hospital da Luz. Fui lá dizendo que eu estava me sentindo mal e tudo mais, para ver como é que era o atendimento. Eu queria realmente... Eu ia gravar, mas aí fiquei com um certo receio, porque era uma coisa meio indelicada. Fiquei impressionado. Eu cheguei no Hospital da Luz, tinha muita gente, em 10 minutos eu estava na frente de uma médica conversando, aí com ela eu fui sincero, contei o que tinha acontecido, e ela riu muito, não sei o quê, enfim... Marcos, muito obrigado aí pela sua presença aqui. A pena que é muito rápido, né? Contando, não tão rápido, contando aí essa sua passagem aí pela Europa, Portugal, etc., Espanha. E eu queria agradecer você, a sua paciência, a sua audiência, aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Fica aí o nosso telefone e e-mail para você dizer o que você achou dessa entrevista e da programação da TV. E você pode nos acompanhar, lembrando a você, toda a programação pelo www.tvcomunitaria.rio. E nos celulares Android você também tem um aplicativo aí da TV. É só escrever TV Comunitária Rio. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.